a se deslocar de Portugal. E eles vão então se fixar em Amsterdã, e lá em Amsterdã é que Spinoza vai fazer a sua vida, como filósofo, enfim, e é a partir daí que nós conhecemos ele. Mas é importante fazer essa lembrança do Spinoza com relação a Portugal, porque, na verdade, a gente tende a considerar Spinoza como um filósofo que estava ali, digamos, no núcleo, né, da produção filosófica daquele período. E, na verdade, é uma determinação muito contingenciada, digamos assim, esse nascimento. E a obra do Spinoza, gente, de maneira geral, para aquilo que a gente precisa aqui hoje, ela ficou conhecida por dois fenômenos, entre outros. Né? O primeiro foi o de chamar o Spinoza de polidor de lentes. Eu acho que todo mundo que já ouviu aqui falar de Spinoza sabe que ele coloca, né, a ideia de que ele foi polidor de lentes. E, de fato, o Spinoza polia lentes. Mas, mais do que isso, ele era um especialista em ótica. Quem tiver alguma dúvida disso, pegue a carta do Leibniz para o Spinoza e veja uma primeira frase da carta, em que o Leibniz reconhece justamente a fama que o Spinoza tinha como um conhecedor de ótica. E o Spinoza vai conhecer também outros saberes que então circulavam naquele período, que é um período de renascimento, considerado, pelo menos assim, pelas biografias, como um período de renascimento, um período em que novas ciências aparecem. E, com isso, o Spinoza vai tomar a fama de um bom professor na área das novas ciências, conhecedor dos pensamentos de Galileu, conhecedor do cartesianismo, da ótica e de outros temas. É justamente nesse contexto que o Spinoza vai ter como aluno este sujeito chamado Caseário, justamente porque ele se destaca nessas áreas do desenvolvimento científico que então eram muito intensas, né? Outra coisa que também marca a biografia do Spinoza e que é importante a gente ter em vista, que para os seus inimigos, Spinoza é um ateu. Spinoza é alguém que se inclui no grande grupo dos ateus imundos. Embora Spinoza não tenha jamais dito que era ateu, tenha resistido, inclusive, a essa afirmação, e a sua obra maior, a Ética, começa justamente falando sobre Deus. Mas, como para todo inimigo é necessário uma pecha, é necessário um anátema, colocaram logo esse de ateu no Spinoza. Agora, gente, o que ocorre é que no século XVII, as universidades elas não permitiam a circulação livre desses novos conhecimentos que estavam sendo propostos. Nós temos hoje uma imagem da universidade como o grande lugar das novidades científicas. Pois bem, naquele período, algumas universidades não davam a mínima para as novas ciências, outras repudiavam veementemente, e em algumas até havia alguma circulação de ideias novas, mas tudo era muito fechado. De tal forma que o Spinoza tem a sua razão em dizer que as universidades foram instituídas mais para entravar o desenvolvimento da inteligência do que para impulsioná-la. Isso significa, basicamente, que na obra do Spinoza nós não vamos encontrar um elogio às universidades, pelo menos aquelas que nós encontramos no século XVII na Holanda. E também é importante lembrar que esse movimento de contenção dos saberes, isso que o Foucault, depois se referindo ao século XVIII, vai chamar de seleção dos saberes, era de fato uma tendência, né? Seguia de fato uma tendência. E quem tivesse interesse nesses conhecimentos precisava mesmo procurar fora da universidade. Isso me lembra muito a fala do professor Maurício Trachtenberg, se referindo à universidade do século XX, quando ele falava o seguinte: quem quiser conhecer os espíritos audazes do nosso tempo, é fora da universidade que irá encontrá-los. Né? Então, era um pouco isso, talvez, que o Spinoza pensasse no tempo dele. E, claro, a casa dele, então, ele dividiu uma casa pequena, junto com outras casas próximas. Ele tinha na sua casa uma visita muito frequente de vários estudantes, e entre eles, como eu disse, não é, o nosso querido Caseário. Para que eu possa chegar ao Caseário, é importante lembrar, só de antemão, que
O Caseário aparece na obra do Spinoza citado nominalmente 2 vezes. Ele é referido em outros momentos por alusão, mas ele aparece 2 vezes assim, o nome dele nitidamente na obra do Spinoza. E é numa correspondência que o Spinoza, numa troca de cartas que o Spinoza tem com um amigo dele, o Simão de Vries, um amigo íntimo. E, portanto, tudo quanto nós sabemos do Caseário, assim diria factualmente, vem dessas correspondências. O resto é fruto de pesquisas históricas e que são pesquisas muitas vezes sujeitas a indefinições. Portanto, gente, muito do que eu vou falar aqui sobre o Caseário, essa figura que é o aluno do Spinoza, o estudante do Spinoza, é muito provável. Talvez eu repita aqui muito essa palavra provável, possível, porque de fato nós não temos assim grande exatidão sobre a vida dele. Há um problema que ainda deixa tudo mais confuso, que é o fato de que o nome dele foi registrado de várias maneiras diferentes, ou espera-se que seja o nome dele marcado de maneiras diferentes. Então, é muito complicado ter uma, digamos assim, uma certeza sobre as coisas. Eu vou pegar aqui, gente, a ficha do Caseário, digamos assim, a ficha criminal do Caseário. Não chega a ser criminal porque, de fato, ele não chegou a esse ponto. Mas a ficha biográfica. O Caseário, o nome é Ioannis Casearius, né, tal como ele aparece na obra, como o chamaremos aqui, talvez tenha sido o mais conhecido aprendiz de cartesianismo de Spinoza. Ele aparece mencionado 5 vezes no conjunto da obra de seu mestre. 2 vezes de maneira direta, pelo nome, 3 vezes indiretamente por alusão. Pouco se sabe dele e, para agravar a situação, como eu disse agora, há uma confusão de nomes que torna tudo muito mais incerto. Nos limites da incerteza, podemos dizer que Caseário nasceu em Amsterdã em 1642, portanto era 10 anos mais jovem que o Spinoza, e o Caseário aparece com os nomes Caseários, Cassários, Casuários e Casear. A gente encontra nas documentações esses diversos nomes. Se é o mesmo, se é a mesma figura, o que nós sabemos é que os pais morreram jovens, mas ele conseguiu finalizar os estudos elementares. Afinal, no ano de 1659, apareceu matriculado no curso de filosofia na Universidade de Leiden, e no dia 21 de maio de 1661, na mesma instituição, constava como matriculado no curso de teologia. Em 1668, ele foi nomeado pela Companhia das Índias Orientais como pastor reformado, e ele teve a ocasião de planejar, vejam vocês, uma obra de botânica chamada Hortus Índicos Malabáricos, uma obra de que ele fez o planejamento inicial, mas que só foi publicada depois da morte dele. Um dado curioso, pitoresco da vida do Caseário é que ele, tendo sido botânico, ele recebeu homenagem dos botânicos que deram o nome de uma planta de Caseária. Então, hoje, o famoso aluno, o famoso discípulo de Spinoza, sobre o qual eu vou falar aqui, saibam vocês, ele tem no currículo essa proeza, ele se tornou reverenciado pela botânica. E veja só, gente, na visão do Spinoza, em especial, o jovem, ele reunia todos os defeitos do chamado mau aprendiz de filosofia. Era infantil, inconstante, novidadeiro, desagradável e suspeito. Essas são as imagens que nós temos do Caseário, de acordo com a fala do Spinoza. Ele é novidadeiro, interessado não pelo conhecimento, mas por aquilo que é exterior ao conhecimento, a novidade. Ele é também suspeito, colocado como uma pessoa suspeita, inconstante, infantil e desagradável, né? No entanto, ao contrário do que seria de se esperar de um mau professor de filosofia, que logo desistiria do Caseário na primeira aula, o Spinoza não diz isso. O Spinoza revela ter confiança na formação do aluno e acredita, então, que ele poderá se emendar dos seus erros, dos seus defeitos, ou, como nós veremos, dos seus vícios pueris. Gente, contextualizado, então, de maneira geral, o Spinoza como personagem e o Caseário também como personagem, eu queria frisar que o meu objetivo aqui é tomar o exemplo de Caseário para, a partir dele,
pensar algumas questões ligadas ao ensino de filosofia. E, para que isso seja possível, é muito, muito importante que vocês saibam que essa ideia de educação que o Spinoza tem no século XVII, no momento em que as universidades modernas estão nascendo, no momento em que as escolas de primeiras letras estão aparecendo, é muito diferente da escola brasileira, por exemplo, hoje, ou da universidade brasileira hoje. Tanto a escola quanto a universidade de hoje, ela é uma universidade extremamente burocratizada, ela trabalha em cima de uma lógica formal, extremamente aguda e definida. Ao passo que a universidade do século XVII, ela é, claro, o embrião desta universidade de hoje, embora se encontre estruturalmente diferente daquilo que nós conhecemos como universidade. E por isso, é justamente a partir dessas semelhanças da universidade do tempo passado e dessas diferenças também que ela tem em relação à universidade de hoje, que a minha fala pretende se situar. Ok, gente. Diante disso, eu quero partir logo para o Caseário, que é o nosso personagem central. E para isso, eu quero fazer duas observações que eu acho que são importantes. A primeiríssima é que o Spinoza, ele tinha esse amigo que eu mencionei, o Simão de Vries, com o qual ele se correspondia, com o qual ele se comunicava. E o Simão de Vries é quem vai levantar, na correspondência do Spinoza, o assunto do caseário. O Spinoza responde a esse assunto e essa é basicamente a única troca de cartas que nós temos entre eles. Há ainda uma outra carta, a carta 10, que corresponde a uma resposta a mais que o Spinoza dá ao Simão de Vries, mas que nós não temos a carta do Simão de Vries de qual essa 10 é a resposta. Então, basicamente, o contato do Spinoza com o Simão de Vries é brevíssimo, são 3 cartinhas que tem lá entre eles, mas nós sabemos que eles eram muito próximos, inclusive a família dos dois era muito próxima, eram muito próximas uma da outra. E aí é interessante, porque quando teve, inclusive, em Amsterdã, uma peste, conta-se, também estamos no âmbito do provável, né? Conta-se que o Spinoza acabou ficando hospedado na casa da família do Simon, numa região chamada Scheda. E lá ele, então, teria se quarentenado num momento de peste, enfim, que assolava a Holanda. Quer dizer, eles tinham uma relação muito próxima. E o assunto do caseário, gente, na verdade, aparece por quê? Porque, paralelamente a esse trabalho que o Spinoza tinha atendendo os estudantes que o visitavam, em busca dos conhecimentos todos, o Spinoza mantinha um grupo de amigos que se dedicava a estudar o seu pensamento, possivelmente outros assuntos, mas o que nós sabemos é que esse grupo recebia os escritos do Spinoza, lia esses escritos em conjunto e mandavam suas questões e dúvidas para o Spinoza. E isso, inclusive, fez com que o Spinoza revisasse determinadas passagens da ética que ele, naquele momento, estava elaborando, e foi isso também que fez com que o Spinoza se vinculasse ainda mais a esses amigos. Esse grupo é chamado de colégio. Eu ainda não encontrei uma tradução legal, porque quando a gente traduz colégio, a gente, em geral, tem a ideia de uma escola de hoje, e eu acho que essa imagem é muito negativa em relação ao que, de fato, acontecia. Era um grupo, realmente um coletivo, eu acho que assim fica até mais real, era um coletivo que, composto por amigos próximos de Spinoza, recebiam os seus trabalhos e palpitavam, comentavam, apontavam dificuldades. E, enfim, diante desse contexto é que aparece o caseário. E eu vou usar aqui, gente, isso é muito importante dizer, eu vou usar aqui para citar as cartas, tanto a do Simão de Vries, falando do caseário, quanto a do Spinoza, respondendo sobre o caseário, eu vou usar aqui a tradução do querido amigo Samuel Timonier. E ele, inclusive, está aqui na sala, e eu agradeço muito a liberação. É uma tradução ainda inédita, e, inclusive, não é definitiva. Mesmo nessa passagem, eu vou dar uns toques para ele de mudança, mas, de qualquer maneira, agradeço muito a ele e também ao Homero, que revisou uma das traduções difíceis que o Samuel fez e que eu vou citar aqui daqui a pouco. Então, agradeço de coração e vou lá. Diz o amigo Simão de Vries para o Spinoza, falando do caseário. Diz assim: feliz, ou melhor, felicíssimo, é teu companheiro, Caseários,
que, morando sob o mesmo teto, pode conversar contigo sobre os melhores assuntos durante o almoço, o jantar e os passeios. Ou seja, Simão de Vries faz ali o relato de uma, digamos assim, uma inveja do amigo do Spinoza, que podia estar próximo com ele, porque, como generalizando a gente poderia dizer, eles dividiam a República, eles dividiam um espaço, né, onde moravam, e então o Simão de Vries diz que por isso o Caseário era alguém realmente feliz. Ele, Simão de Vries, se coloca numa situação de dizer que, enfim, tem muita alegria em ver as cartas do Spinoza, tem muita alegria em ler o Spinoza, mas o que ele gostaria mesmo era de, como o Caseário, poder frequentar a casa do Spinoza, estar com ele, morar com ele, conversar o dia inteiro com ele, etc, etc. Bom, o Spinoza, então, sobre essa inveja do amigo Simão de Vries, responde: não hás de invejar Caseário, pois ninguém me é mais odioso e não há pessoa de quem eu mais tenha me precavido do que dele. Por isso, gostaria que tu e todos os conhecidos estivessem advertidos para que não lhes comuniqueis minhas opiniões, a não ser quando ele chegar a uma idade mais madura. É demasiado menino e pouco constante, e mais interessado pela novidade do que pela verdade. Porém, espero que ele venha a emendar-se desses vícios pueris dentro de poucos anos. Ainda mais, o quanto posso julgar de seu engenho, tenho isso quase por certo. Por isso, sua índole me leva a apreciá-lo. Vejam, então, que o Spinoza dá a resposta para o Simão de Vries, um tanto quanto dizendo: olha, Simão, não fica preocupado com a presença do Caseário perto de mim, porque, embora ele esteja próximo de mim, ele não é como vocês, que estão longe e que são pessoas nas quais eu posso confiar. É bem mais legal estar do lado do Simão de Vries nessa história, porque eu vou estar tratando da verdade, do que ficar aqui com um Caseário me enchendo o saco, né? Como parece que o Spinoza está ali querendo dizer. Bom, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar tirar essa imagem de que o Spinoza, então, está vendo o Caseário como um aluno problemático, terrível, suspeito, e vou mostrar o que de interessante existe nessa relação que o Spinoza coloca com o Caseário. Em primeiro lugar, gente, é muito, muito importante dizer o seguinte: essa precaução do Spinoza em relação ao Caseário, ela não era exclusiva do Caseário. Era uma preocupação que o Spinoza tinha, na verdade, com várias e várias pessoas, e que levava, inclusive, a que ele mantivesse determinadas pessoas sem informação sobre aquilo que ele pensava, justamente porque desconfiava que essas pessoas pudessem fazer uma interpretação maldosa dos seus textos, tomá-lo como ateu, e então a fúria se levantaria contra ele. Por exemplo, gente, essa observação do Spinoza sobre o cuidado em relação aos seus escritos aparece, entre outros lugares importantes, aparece no final do Breve Tratado, uma obra que o Spinoza escreve ainda muito jovem. No final dessa obra, do Breve Tratado, lá na conclusão, o Spinoza diz assim: advirto aos amigos para os quais escrevi este tratado que não comuniquem essas ideias a qualquer um, tendo em vista o pesadelo do século em que vivemos, algo assim. Quer dizer, de certo modo, essa advertência que o Spinoza faz em relação ao Caseário não é exclusiva do Caseário. Quem, por exemplo, pegar a correspondência do Spinoza e ler essa carta aleatoriamente, quer dizer, desconectada da história do Spinoza, vai achar que o Spinoza tem uma suspeita em relação ao Caseário, né, que o problema é o Caseário. E não, na verdade, é um problema que ele coloca para todo o tempo dele. Depois, o Spinoza afirma que o Caseário é demasiadamente inconstante, criança, infantil, pueril, e que, portanto, ele precisaria apenas de tempo para que viesse a ser alguém digno, diria assim, de receber informação sobre o que o Spinoza realmente pensava. No entanto, quando a gente pega
a correspondência que Spinoza manteve com outro discípulo, chamado Albert Burg, nós vamos ver que também lá o Spinoza vai fazer essa advertência de que o discípulo precisa mais de tempo do que de razão. O Burg é uma figura muito controversa, porque ele era dissidente do catolicismo, ele se aproxima do grupo de Spinoza. Naquela época, inclusive, ele tirava sarro dos costumes católicos, né? Fazia uma birra em relação aos costumes católicos, mas depois ele se converte, né? Ele tem uma reconversão, digamos assim, ao catolicismo e se torna um inimigo feroz do próprio Spinoza. E o Spinoza, ao responder ao Burg, ele diz o seguinte: olha, Burg, você não adianta eu falar as coisas para você, você precisa mais de tempo do que de razão. Eu vou ler aqui, na tradução de Samuel ficou muito legal, eu vou ler essa advertência similar que o Spinoza faz para o Burg, e que mostra como a advertência que ele faz em relação ao caseário não é tão grave assim. Olha o que diz. O que, relatado por outros, eu mal podia crer, diz o Spinoza, soube finalmente por tua própria carta. Ele está escrevendo ao Burg, né? E ele diz assim: a saber, que não apenas te fizeste membro da Igreja Romana, como afirmas, mas também que é seu mais enérgico defensor e que já aprendeste a amaldiçoar e a debatar petulantemente contra teus adversários. Propusera-me a nada responder a tua carta, certo de ser preciso mais o curso do tempo do que a razão para restituires a ti e aos teus. Então vejam que essa espécie de crítica à imaturidade de Caseário não é, nem poderia ser, algo exclusivo do Caseário ou pessoalmente dirigido ao Caseário. Então, com isso a gente nota também que o Spinoza não estava se referindo de maneira assim tão mordaz quanto parece à primeira vista no caso do Caseário. Beleza. Agora eu queria me centrar nos últimos períodos da citação dessa fala do Spinoza sobre o Caseário. Olha o que ele diz do Caseário. Ele diz o seguinte, volto lá, ele diz assim, porém, né, apesar de todos os defeitos, porém, espero que ele venha a emendar-se desses vícios pueris dentro de poucos anos. Mais ainda, o quanto posso julgar de seu engenho, tenho isso quase por certo. Por isso, sua índole me leva a apreciá-lo. Veja, gente, a primeira questão que eu vou colocar aqui é a questão do tempo. O professor, ele se distingue do não professor, eu assim diria, quando ele tem ciência de que a sua atividade enquanto atividade pedagógica, ela precisa do tempo. Ela se dá no tempo e no espaço. Não há qualquer possibilidade de, numa relação pedagógica, escaparmos a essas duas determinações, tempo e espaço. A questão que cabe ao bom professor ou ao mau professor é justamente o modo como ele concebe o tempo que será necessário para que o seu aprendizado seja alcançado e como esse professor lida com as adversidades da relação pedagógica que fazem com que ela, às vezes, pareça muito longa, às vezes pareça muito curta. E, tendo em vista essa ideia do tempo, tendo em vista essa noção do tempo, eu gostaria aqui de frisar o verbo que o Spinoza usa para, digamos assim, objetivar a sua aposta no estudante. Ele usa o verbo emendar. Ele diz, olha, apesar de Caseário ser assim, ser assado, eu acredito que ele vá se emendar desses vícios pueris. Bem, é lógico que o Spinoza está numa conversação com um amigo, e seria muito complicado que nós aqui disséssemos que o uso do termo emenda, que o Spinoza está usando, tenha algum sentido conceitual muito mais profundo, como intitula a sua obra Tratado da Emenda do Intelecto, que foi uma das obras também que Spinoza escreve para esses amigos com os quais ele se correspondia sobre a sua filosofia. Esse termo emenda, ele tem recebido várias traduções, ele até
eu diria, pode receber várias traduções, emenda, reforma, correção, cura, enfim, várias traduções, mas esse verbo, ele tem uma acepção pedagógica que eu gostaria aqui de apresentar a vocês. E quem teve a perspicácia de observar isso foi o nosso amigo e querido Cristiano Rezende, professor da UFG, que escreveu um belíssimo artigo sobre aquilo que o Spinoza chamou de doutrina da educação das crianças. O Cristiano, na análise que ele faz do parágrafo 17 dessa obra, A Emenda do Intelecto, ele observa que quando o Spinoza usa o verbo emendar, quando ele usa no Tratado da Emenda do Intelecto esse verbo emendar, ele usa esse verbo ligado à ideia de tornar o intelecto apto a alguma coisa, adquirir uma aptidão para alguma coisa. E, tendo feito a interpretação dessa passagem, o Cristiano, ele afirma que nós poderíamos, assim, deduzir que na ideia de emenda do Spinoza há sempre uma perspectiva de acompanhamento do erro. Ou seja, a tarefa do professor, nessa interpretação que o Cristiano faz e com a qual eu concordo, a tarefa do professor é acompanhar o erro do aluno. É a tarefa de estar ao lado do aluno, mostrando que é com a mesma necessidade que ele comete o erro que ele pode alcançar o acerto. Mostrando ao aluno, portanto, como no interior do próprio modo desse aluno agir, é que estará, digamos assim, a solução para que ele não erre mais, para que esse aluno não venha a agir de maneira errada outras vezes. O Cristiano frisa que, se não fosse assim, nós teríamos sempre a ideia de que a correção da criança, que a emenda das crianças, passaria por uma espécie de autoridade exterior, que de fora diz à criança como ela deve agir para não errar. O que o Cristiano muito bem aponta é que, para o Spinoza, emenda pode sim ser pensada como um acompanhamento do erro pelo qual o professor leva o estudante ou conduz o próprio estudante a encontrar em si mesmo como acertar e deixar de errar. Essa explicação do Cristiano, gente, eu complemento aqui, e talvez esse seja o foco da contribuição que eu vou colocar mais a fundo, mais à frente, sobre o ensino de filosofia, exige, eu penso, uma complementação. Esse acompanhamento do erro que o Spinoza percebe como a emenda, ele deve ser feito, ele deve ser realizado a partir de um conhecimento do engenho do aluno. E o que é o engenho do aluno? O engenho do aluno, nesse caso, corresponde ao modo de ser, ao modo de existir, àquilo que nós poderíamos chamar de compleição, a personalidade de cada um. Não se trata apenas de um acompanhamento do erro em si, mas, nesse caso, no caso de Caseário, de um acompanhamento do erro tendo em vista o engenho do aluno, a personalidade dele. Não é de uma mesma forma que um professor acompanhará o erro de todos os seus alunos. É necessário que ele conheça o estilo do aluno, o que o aluno é, para que, a partir daí, ele possa, então, acompanhar o erro de maneira não exterior, sem aquela exterioridade. E há ainda um ponto interessante, que é o seguinte: quando o Spinoza fala que confia na emenda do aluno, portanto, ele confia que o seu aluno vai amadurecer, que ele vai, então, ter tempo, que ele vai saber usar a razão no futuro, o Spinoza não diz o seguinte: olha, eu quase não tenho dúvida de que o Caseário vai se emendar. Ele diz assim: conhecendo o engenho desse menino, eu estou quase certo, pró-certo, diz ele, eu estou quase certo de que isso ocorrerá. Quem conhece a filosofia prática do Spinoza, sabe que o Spinoza faz uma distinção entre não ter dúvida de alguma coisa e estar certo dela. Por exemplo, o fato de eu não ter dúvida sobre algo não significa que eu esteja certo de que aquilo vai acontecer. Tanto é que muita gente erra no mundo porque e nem desconfia que esteja errado. A pessoa afirma, olha, e o A é B, o A é B. Bom, então ela olha para essa afirmação
e ela acredita nisso, confia nisso. Aí eu digo assim, olha, desculpe, ela olha para essa afirmação, A é B, e diz assim, é verdade, nem desconfio que não seja. Ora, não é porque ela nem desconfia que isso seja errado, que ela está certa, né? Ela simplesmente não duvida e está errada, porque está absolutamente imersa, digamos assim, no erro. Ao contrário, quando nós estamos certos, isso significa que não temos apenas a ausência daquilo que nos leva a achar que não. Nós temos a afirmação daquilo que nos leva a dizer que sim. Portanto, vejam que o Spinoza ele não é superficial nessa aposta na maneira de escrever para o Simão de Vries esse traço do menino. Ele confia com segurança, eu diria até mais, com quase certeza de que este aluno se emendará. E diante disso, gente, diante desses dados, eu acho que a gente pode ler o finalzinho da impressão do Spinoza sobre o caseário agora com outros olhos. Né? Vejam o que ele diz. Espero que ele venha a se emendar nesses vícios pueris. Então, se nós chamarmos esses vícios pueris de que o Spinoza está dizendo que o caseário vai se corrigir, os erros, que o Cristiano Rezende muito bem define como uma aposta da emenda do intelecto no Spinoza, nós vamos ver que os vícios pueris seriam, então, emendados dentro de poucos anos. Quer dizer, não é necessário ali muito tempo. Mais ainda, o quanto posso julgar de seu engenho, tenho isso por quase certo. Quase por certo. Por isso, sua índole me leva a apreciá-lo. Então, nós com isso, digamos, em linguagem coloquial, nós acabamos de passar o pano para o Spinoza em relação ao olhar negativo que ele poderia ter em relação ao caseário. E chegamos, enfim, a algumas possibilidades de trazer esse exemplo do caseário para pensar o ensino de filosofia no mundo contemporâneo. É esse movimento que eu vou tentar fazer com vocês agora. Zé, eu tenho ainda uns 15 minutos para fazer essa ponte final? Você tem o tempo que você achar necessário, Fernando. Está bastante interessante a sua fala, tá bom? Ok. Obrigado, Zé, obrigado. Bom, vamos lá. Primeira questão, gente, é a seguinte. Eu não vou ficar aqui focado na discussão sobre a relação do Spinoza com a autogestão do seu ensino, ou seja, com o fato de que ele tenha resistido à universidade, que ele tenha se recusado a trabalhar em universidades ministrando lições públicas. Eu não vou fazer essa discussão toda que caberia, a partir do exemplo do Caseário, fazer. Eu fiz isso em já vários artigos, e quem quiser ir atrás, pode ir atrás. O primeiro deles que eu citaria é o Porquê Spinoza recusou o convite para ser professor na Universidade de Heidelberg. É um título longo, mas, na verdade, uma pergunta que eu acho muito necessária se fazer, e fiz, e respondi isso num artigo. O segundo é um artigo chamado Spinoza e a Liberdade de Ensinar. Também tratei disso. E, finalmente, um artigo inspirado na ideia de educação menor do Silvio Galo, que eu publiquei, acho que ano passado, e que se chama A Prática Spinozana de uma Educação Menor. Se não me engano, eu apresentei esse trabalho no Ceará, numa mesma mesa em que estava o Zé, lá no colóquio do Spinoza, lá, que numa mesa eu, você e Emanuel, lá no colóquio, acho que foi 2018, se não me engano. Enfim, e aí esse texto virou um artigo, A Prática Spinozana de uma Educação Menor, e vocês podem ir atrás. O corte que eu vou fazer, gente, de novo, é em relação à relação pedagógica mesmo do Spinoza com o caseário. É desse núcleo que eu vou tentar tirar algumas contribuições spinozanas para o ensino de filosofia. Em primeiro lugar, gente, quando nós pensamos a relação do Spinoza com o caseário, nós vemos que essa relação ela transcorre num determinado tempo. Há um tempo e há também um espaço. O que o Spinoza tratou com o caseário durante esse tempo em que eles estiveram trabalhando juntos? O Spinoza apresentou para o caseário a segunda parte dos princípios da filosofia cartesiana e parte da terceira.
ele fez basicamente uma transcriação, transcriação é demais, ele fez uma explicação pedagógica da teoria de Descartes na sua obra Princípios da Filosofia, demonstrando esses princípios de maneira geométrica. E ele, então, ditava ao Caseário os princípios da filosofia de Descartes, a segunda parte e a terceira, uma parte apenas da terceira parte, e, então, nesse trabalho de conversar sobre aquilo que escreviam e aquilo que falavam, é que o Spinoza, inclusive, teve essa obra publicada em 1663, e é, aliás, a única obra que o Spinoza publica com o seu nome em vida. A outra foi o Tratado Teológico Político, que ele publica sem o nome dele, e também 7 anos depois já. Essa relação que transcorre no tempo, ela tinha então um assunto, que era o cartesianismo, aprender o cartesianismo, aprender um pouco da obra Princípios da Filosofia do Descartes. E essa relação pedagógica do Spinoza com o Caseário tem também um determinante espacial. Eles se relacionavam como professor e aluno no mesmo espaço físico. O que ocorre é que quando nós vamos perceber a relação do Spinoza com o Caseário, do ponto de vista dessas duas coordenadas, o tempo e o espaço, nós vemos o seguinte, que o trabalho de acompanhamento do erro que o Spinoza faz com o Caseário, ele é um trabalho de acompanhamento do erro no qual a presença da atividade do professor, ela se sobressai à do aluno, ou seja, há uma contínua preocupação do Spinoza com o estudante e não há nenhuma referência, por exemplo, ao Spinoza estar também aprendendo com o Caseário. Como o Caseário é jovem, inconstante, etc., o Spinoza gasta toda ali sua energia fazendo esse acompanhamento do erro do menino, mas nós não vemos ali nenhum sinal de uma relação recíproca do Caseário em relação a Spinoza. No entanto, quando nós vamos para a relação que o Spinoza mantinha com o Collegium de Amsterdã, ou seja, com aquele grupo de amigos com os quais ele dividia o seu pensamento, não a novidade do cartesianismo, mas a verdade, ou seja, o seu pensamento, com esse grupo, o Spinoza também faz uma espécie de acompanhamento do erro. Veja só, os amigos do Collegium recebem a obra do Spinoza, por exemplo, as definições da parte 1 da Ética. Quem quiser correr no comecinho da correspondência do Spinoza vai encontrar isso lá. O Spinoza manda trechos da primeira parte da Ética, e os amigos, quando vem dificuldade em entender alguma coisa, mandam as perguntas para o Spinoza. E o Spinoza, então, responde a esses amigos, as dúvidas que eles têm, e com isso o Spinoza, inclusive, muda a própria obra. Há uma passagem do escolho da proposição 10, da parte 1 da Ética, em que o Spinoza ele faz uma observação de um erro possível que o leitor possa estar tendo, e este erro possível que o leitor pode estar tendo foi um erro que o grupo dele teve e que ele já resolveu. Então, quando ele vai escrever, quando ele vai dar a versão final à Ética, ele coloca ali essa observação de, digamos assim, obscuridade que o texto dele tinha, ele então resolve essa obscuridade no texto final da obra dele. Então a gente percebe que o Spinoza também desenvolve uma espécie de acompanhamento do erro com o Collegium, com esse grupo de amigos com os quais ele se relacionava. Ao mesmo tempo, quando esses alunos apontam dificuldades no texto do Spinoza, estes alunos também acompanham o erro do mestre. É evidente que não se trata de erro propriamente, daí que eu não possa, inclusive, falar a partir do conceito de acompanhamento do erro do Cristiano, porque a análise do Cristiano ela se fixa no Tratado da Emenda. Eu estou tentando exportar essa noção para pensar essa outra realidade. Portanto, no caso do Caseário, nós vimos, não é erro, não é um erro, né? O Caseário não erra, ele tem vícios pueris. O Spinoza usa justamente essa expressão, vícios pueris. Mas e esse é o salto que eu estou dando aqui nessa fala, penso que dá para interpretar esses vícios pueris como erro e utilizar, então, essa doutrina do acompanhamento do erro que o Cristiano levanta para a sua análise. No caso do Collegium, também nós temos o
acompanhamento do erro acontecendo. Não se trata propriamente de um erro. Por quê? Porque o Spinoza não muda a sua teoria porque os alunos apontam erros. Mas o Spinoza aperfeiçoa a obra a partir das, digamos, imperfeições que os alunos lhe colocam. E, por outro lado, o que acontece no caso dos alunos também não é propriamente erro, é uma não compreensão, que, lógico, está condenada, como toda e qualquer incompreensão, está ligada, está destinada, eu diria até, ao erro. E então, gente, o que eu considero uma das principais contribuições spinozanas para o ensino de filosofia e que nós podemos tirar do exemplo de Caseário é esse: que nós tenhamos a perspectiva de manter com os nossos alunos algo que, por mais que tenha que partir pela imaturidade deles, de um estilo de acompanhamento do erro parecido com o que o Spinoza tinha com o Caseário, e que nós possamos chegar ao fim da relação pedagógica a um tipo de acompanhamento do erro similar ao que o Spinoza tinha com o colégio. Eu não sei se me fiz compreender, mas isso era uma coisa muito importante que eu tinha a dizer aqui. Por quê? Porque eu acredito que quando nós, numa relação pedagógica, começamos o acompanhamento do erro com nossos alunos nesse nível caseário, o que nós não podemos é permanecer toda a nossa relação pedagógica com esse aluno nesse ponto. É necessário que nós passemos de um acompanhamento de erro, qualidade caseário, e passemos a um acompanhamento de erro no nível do colégio, né? Ou seja, nos termos que ele tinha com o colégio. O que muda? Muda que, no primeiro caso, nós, como professores, estamos constantemente tendo que acompanhar o erro do aluno inconstante, infantil, inquieto, novidadeiro, etc. Mas podemos, ao fim desse período, fazer com que este aluno também possa ser, para nós, alguém que contribui não só para que nós não erremos, não venhamos a errar, mas também que nós possamos realizar um acompanhamento do erro numa qualidade maior, com uma qualidade, digamos, mais sofisticada. E se vocês captaram, né, a ideia que eu coloquei antes, vocês vão perceber que é muito complicado hoje nós pensarmos um acompanhamento do erro conhecendo o engenho dos nossos alunos. Por quê? Porque Spinoza tinha um aluno só, que ele conversava na casa dele, que ele tinha um tempo que não era definido, como hoje o nosso tempo de ensino de filosofia é totalmente controlado pelos sistemas de ensino e aquelas coisas todas. Então, a pergunta que fica é como, de maneira sincera, nós poderíamos compreender, então, essa atividade de acompanhamento do erro nos termos de hoje. E aí, então, eu trago duas imagens do ensino de filosofia que vêm de spinozanos, que vêm de pessoas ligadas ao Spinoza. Uma primeira observação sobre o ensino de filosofia vem da professora, eu extraí, da professora Marilena Chauí, que num interessante depoimento sobre a prática dela como professora, ela afirma o seguinte, que o dever de uma boa aula de filosofia é despertar o interesse do aluno por aquilo que nossa exposição está trazendo a ele. E segundo a Marilena, nós podemos sondar e conhecer esse interesse do aluno não só pela forma como esses alunos tomam nota daquilo que nós dizemos, mas também pelas perguntas que eles fazem. Ou seja, é possível, mesmo nesse contexto de ensino de filosofia já massificado, é ainda assim possível conhecermos o engenho dos nossos alunos, sobretudo por quê? Porque eles vão verbalizar essas questões? Não necessariamente, também, evidente. Mas, mais do que isso, pela forma como os alunos anotam sobre aquilo que nós estamos falando e as perguntas que eles fazem. As perguntas que os alunos fazem na sala de aula, elas não são, nessa perspectiva, apenas dúvidas momentâneas e pontuais, que muitas vezes nós respondemos e tocamos a aula para frente. Ao contrário, se nós atentarmos a essas perguntas, se nós atentarmos àquilo que, numa aula, um aluno anota, quando você começa a falar, ele começa a anotar desesperadamente, são indícios
que vão nos levando a um conhecimento dos nossos alunos. O outro spinozano, que também comenta sobre essa percepção do ensino de filosofia que eu estou trazendo, é o Gilles Deleuze. O Deleuze, ao ser entrevistado certa vez, afirma que, para ele, uma aula é uma espécie de matéria em movimento. Ele diz, é por isso que é musical. O Deleuze ele divide as aulas de filosofia em dois grupos, aquelas que são, digamos assim, dialogadas, que o tema está posto e o professor bate o papo com o aluno, e o que ele chama de aula magistral. A aula magistral é aquela que o professor toma a palavra e fala o tempo todo, né? Fala sem parar, mais ou menos como está acontecendo aqui. E o Deleuze diz, mas é necessário encontrar um outro nome para isso de aula magistral. Se trata, na verdade, diz o Deleuze, de uma concepção musical de aula. Nessa concepção, o aluno teria que ouvir a aula inteira, por mais que ela parecesse desagradável em certos aspectos, porque, assim como numa música, nós não podemos pular a parte chata ou interromper a música para enfiar um instrumento no meio e etc, etc. Então, o Deleuze ele traz essa concepção da aula como uma música, algo que você precisa ouvir por completo para que ela faça um sentido total. E então ele diz o seguinte, numa aula, cada grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Pega o que lhe convém. Uma aula ruim é a que não convém a ninguém. Não podemos dizer que tudo convém a todos. As pessoas têm que esperar. Veja a paciência, a necessidade dessa paciência e a necessidade do tempo aí presente. Obviamente, tem alguém meio adormecido. Por que ele acorda misteriosamente no momento que lhe diz respeito? Não há uma lei que diz o que diz respeito a alguém. O assunto de seu interesse é outra coisa. Uma aula é uma emoção, tanto quanto inteligência. Tanto quanto inteligência. Sem emoção, não há nada, não há interesse algum. Não é uma questão de entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém pessoalmente. Por isso que um público variado é muito importante. Quer dizer, gente, no fundo, o que nós observamos nessa fala do Deleuze é que ele novamente toma essa quantidade muito grande de alunos em sala de aula não como uma coisa necessariamente negativa, não como uma coisa necessariamente ruim. E para terminar essa minha apresentação, eu gostaria de acentuar o fato de que, no exemplo de Caseário, nós conseguimos também, além dessas contribuições que eu mencionei, pensar que, no momento em que nós estamos vivendo, que é, sobretudo, atropelado por essa coisa do chamado ensino remoto, o quanto é importante o tempo e o quanto é importante encontrarmos meios de conhecer o aluno que nos ouve, porque a experiência que se tem, a que eu tive, que ouço outros colegas tendo, é a de que, no virtual, nós mal vemos o aluno fica com a câmera fechada, você fala, mais ou menos como é aqui, e o aluno, então, está lá absolutamente desconhecido por parte do professor. E, quando eu vejo uma adesão tão maciça à proposta do ensino remoto, eu fico realmente me perguntando se alguma vez nós, professores, eu até fico com uma exceção porque sou pedagogo, e pedagogo em geral pensa isso, mas como nós, professores em geral, agora não estou falando de pedagogos, estou falando dos professores em geral, o quanto nós que aceitamos essa proposta do ensino remoto, dificilmente nos demos conta do quanto essa relação estendida no tempo e do quanto essa relação próxima com o estudante é fundamental nisso que é a própria tarefa educativa. Ou seja, estar com o aluno para acompanhar o erro, mas não só de maneira genérica, a partir do engenho de cada um. Esse olhar que o Spinoza acaba trazendo com na sua manifestação sobre Caseário, eu acho que pode sim iluminar algumas questões
para hoje. Eu tinha me prometido que não passaria de 50 minutos de fala, exagerei um pouco, por isso peço desculpas, porque quero, inclusive, ouvir também alguns comentários ou perguntas, o que vocês tiverem a me dizer, agradecendo muito, muito a presença de todo mundo. Eu vi nomes de várias pessoas conhecidas, queria dar um abraço especial em cada um e cada uma. E, por fim, agradeço mais uma vez o Zé pelo convite e digo o seguinte, Zé, certamente, se houver ainda mundo, eu estarei em Palmas, sim, estarei com vocês e vai ser muito bom tomar aquelas de sempre. Obrigado. Fernando, já estou aguardando, tá? Fez a promessa, eu vou cobrar. Obrigadão. Você disse que ia falar 50 minutos, falou mais de 1 hora, mas eu agradeço por ter exagerado, porque foi muito bom. E essa facilidade que você transita da filosofia para o ensino e como você tornou o Spinoza próximo da gente, um autor do século XVII, tão próximo da gente, da prática do ensino, eu acho que não tem preço. Assim. Eu curti bastante a sua fala, eu tenho certeza que o pessoal também curtiu. Então, nesse momento, fica aberto, tá? Eu vou aqui abrir o chat. Fica aberto para perguntas. Se alguém já tem 2 perguntas aqui, mas se as pessoas que fizeram a pergunta aqui quiserem usar o microfone, podem fazer, tá bom? Podem se inscrever. Eu vou aqui mediar as questões de vocês para o Fernando, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Maíste se manifestou, o Divino também se manifestou. Eu quero aproveitar também para... Eu não fiz o agradecimento, tem alguns colegas meus de trabalho que estão aqui, o professor R. Amaral, que é professor do mestrado profissional, professor do colegiado de filosofia está aqui, o professor Leon também está aqui, o professor Leon, inclusive, tem um grupo de estudos spinozanos aqui em Tocantins, tem vários spinozanos aqui, o Divino, os alunos do mestrado, e eu percebi que tem gente de São Paulo aqui, tem gente de Fortaleza, professora Juliana, de Fortaleza, professora da UES, ela está aqui. E, assim, eu não conheço todo mundo, são mais de 40 pessoas que estão aqui, mas eu sei que tem pessoas de vários lugares, né? Fortaleza, São Paulo, tem professores do mestrado aqui, os alunos do mestrado acadêmico. Então, muito obrigado pela presença, enfim, e desculpem não mencionar aqui o nome de todos os colegas, tá bom? Bom, o Maíste colocou uma questão, vocês podem se inscrever aqui, se quiserem, podem fazer a questão por aqui. Pergunto, Maíste, você quer fazer a questão aqui, de viva voz, você quer que eu leia? Pode ser, a gente pergunta aqui, pessoal. Primeiro momento, né, boa noite a todos, né, presentes, aos nossos professores, aos colegas aí, e especialmente aí ao Fernando Bonadia, né, que vem nos alegrar aqui, né, nessa noite, entendeu? Com Spinoza, né? A pergunta é uma pergunta bem prática. Fernando, essa desconfiança que você apontou aí em primeiro momento aí com Spinoza, com Casiaro, será que não está ligada à questão dele ter sido ali excomungado, entendeu? Ali na sinagoga, pelos rabinos, pelos seus questionamentos, suas críticas, ali de forma bem conclusivas, e também, posteriormente, ter se deserdado da família. Isso não gerou, assim, uma insegurança, entendeu, ao Spinoza, entendeu, ali, porque você imagina, você está no ambiente da igreja ali, da sinagoga, na qual ele se sentia bem, porque ia para ali com a família, depois acontece a situação de ser excomungado e depois deserdado da família. Eu acredito que isso, com certeza, eu acho que qualquer uma pessoa ficaria um pouco mais desconfiado na sua vida, entendeu? Eu acho que para afirmar, para dar uma carta branca para alguém, eu acredito que teria que ser algo bem racional e correto mesmo, né? Então, eu queria que você comentasse isso e falasse também sobre a influência do Baruch, se além da escolástica, do platonismo renascentista e da filosofia cartesiana, teve alguma outra influência, entendeu, no seu pensamento. Fernando, você quer responder uma por uma, ou você quer que a gente faça uma rodada de 2 questões? Como for melhor para você, Zé. Para mim, então eu vou casar 2 questões.
Porque tem outra já no chat, tá? Aí você responde da maneira que você quiser. Divino, pode usar o microfone aí, tá? Para se comunicar. Beleza. Ô, Fernando, boa noite, cara. Muito bom te ver aqui. Bacana demais. Eu estou trabalhando justamente na dissertação a ideia da pedagogia do acompanhamento do erro. Já conversei com o José, né? Você me iluminou bastante, principalmente porque a ideia de pedagogia do acompanhamento do erro de Spinoza é uma coisa, por causa da realidade dele, que tinha um aluno dele que ele acompanhava e tal. E essas duas ideias da Chauí e do Deleuze aqui vão me atualizar bastante aqui dentro da... Depois eu vou até te perguntar sobre alguns outros escritos seus lá. Para trazer para a nossa realidade, né? A realidade mais plural e um número de alunos bem maior. Então, eu te agradeço pela iluminação. Assim, eu estou pensando como uma intervenção também, essa ideia que o Spinoza trabalhava com os amigos deles do colégio, essa ideia de grupos de estudo, né? De aulas de filosofias paralelas, vamos dizer assim. Então, não deixa de ser esse melhoramento da pedagogia do acompanhamento do erro, já um nível diferente do nível do caseário, né? Então, eu acho que dá para conciliar bem essa ideia de pedagogia do acompanhamento do erro do nível do colégio aí, né? Através de grupos de estudos, ou através de aulas paralelas, não sei, pensar algum modelo assim diferente, né? Do modelo da universidade ou da educação básica, não sei. Mas muito obrigado, foi mais para te agradecer aí além da aula a biografia do Spinoza, muito bom. Valeu, cara. Fica à vontade para responder. Valeu. Enfim, em relação à primeira pergunta, eu devo dizer o seguinte, tem tudo a ver a situação de desconfiança do Spinoza em relação ao caseário, por conta dessas questões religiosas que foram colocadas. No entanto, o tipo de perseguição que o Spinoza vai ter por parte dos fanáticos religiosos e que levará a que seja produzido o documento da excomunhão por parte da sinagoga e tudo mais, isso tem a ver com o clima, digamos, de suspeita que os temas religiosos, que os temas envolvendo a religião tinham naquele período. No entanto, não é propriamente os problemas que o Spinoza tinha com os judeus, ou com a tradição judaica, que interferem, a meu ver, na posição dele sobre caseário. Ao contrário, o que o Spinoza teme é justamente o aspecto inquisitorial da Igreja romana. Quer dizer, ele a todo momento tem como receio que venha uma perseguição ou uma proibição por parte dessas instâncias ligadas à Igreja Católica. Então, no caso do aluno dele, não vejo a relação com a questão da excomunhão.